Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Essa é mais uma aula prática de Photoshop, onde você vai ver o passo a passo e depois pode ver a aula completa e depois tentar refazer em seu computador. E se tiver alguma dúvida, para lá e vem ver aqui na aula o ponto específico que você não entendeu para praticar, porque assim você aprende melhor, tá bom? E eu sou o Danilo Souza, designer gráfico, criador de conteúdo e infoprodutor. Nessa aula de hoje eu vou estar te ensinando a criar esse panfleto para provedor de internet, ok? Eu estou criando essa aula porque, eu não sei se você sabe, mas eu vendo packs de artes e também tenho programas de assinatura, onde o cliente faz um pagamento mensal e todos os meses eu vou atualizando a arte para quem é assinante dos packs lá. Porque tem um pack que o cliente baixa, eu utilizo uma vez só, e tem um pack que é recorrente, onde o cliente paga todo mês e eu vou atualizando as artes mensalmente. Nesse plano de provedor de internet, eu também envio um panfleto de bônus, tá? Para quem é assinante, e é esse panfleto que eu vou estar criando agora aqui com vocês. Antes de iniciar, deixa eu mostrar para vocês aqui. E também é importante você aprender porque eu sei que muita gente trabalha criando mais posts para rede social, eu também crio muito mais posts para social media, mas às vezes o mesmo cliente pede uns trabalhos diferentes, como panfleto para impressão. Aí é interessante você estar apto a fazer esse outro tipo de material, mesmo que você foque em criar social media. Então eu foco mais em posts para social media, mas também crio material para impressão, desenvolvimento de logo, motion design, 3D e etc. Não que eu sou especialista nessas outras áreas. Eu me especializo muito mais em post para social media, mas o cliente às vezes não quer procurar outra pessoa só para fazer uma coisa específica, então ele pode acabar pedindo para você. Por isso é interessante você aprender outras habilidades também, como por exemplo criar post para impressão. E eu vou estar criando aqui, dando algumas dicas para vocês de como que vocês podem estar criando, tá certo? Então vamos para o passo a passo. E antes de iniciar, eu quero te mostrar também que eu pesquisei algumas referências na internet. Na verdade, eu crio com muita frequência, então eu conseguiria criar essa referência, mas dessa vez eu quis dar uma pesquisada. Então baixei essa imagem da internet, tá? Bem baixa a qualidade, só para ter mais ou menos uma referência do que eu vou fazer. Mas só de passar o olho eu já sei mais ou menos o que eu quero, então não preciso ficar olhando. E aqui eu salvei porque eu vi esses ícones assim, talvez eu queira criar algo parecido lá nesse panfleto de agora, tá bom? Também salvei essas duas imagens, eu vou estar utilizando essa aqui, porque está com um headphone, etc, utilizando o celular, então eu vou estar utilizando essa imagem. E baixei essas duas, mas eu vou utilizar aquela. Ok? E baixei alguns materiais também para textura e etc. Como por exemplo, esse efeito de luz, a gente vai estar modificando ele lá no Photoshop, vou abrir no Illustrator e importar lá. E tem outros também aqui, que são esses efeitos que eu vou estar utilizando lá no panfleto, beleza? Então para começar, deixa eu voltar aqui. Para começar, eu venho aqui no Photoshop, aperto Ctrl N. Eu já tenho aqui o tamanho para impressão salvo, tá bom? Tá em RGB, mas quando eu terminar de fazer a criação, eu converto para CMYK, que é para impressão, e faço algum ajuste se for necessário. Mas no geral, eu já tenho aqui o layout pronto do tamanho A5 com sangria, que é para 106 mm, que é 3 de cada lado. Aí aqui tem o tamanho, se você não tiver feito, não digita aí. Tá em centímetro, na vertical mesmo. 300 dpi para resolução para impressão e clicar em Create ou Criar. Pronto. Aqui eu já vou desbloquear essa camada e apertar Ctrl S por estar salvando, tá? Não foi o Ctrl S, então eu vou vir aqui, ó, salvar. Aí como eu estava criando aqui, de agosto, eu vou substituir porque quando eu criei o arquivo, eu já tive a ideia de gravar a aula. Então tá sem nada, aí eu vou criar esse e já vou colocar as linhas guias, que aqui eu tenho uma action pronta, inclusive eu ensinei pra vocês como criar action aqui no canal, tá bom? É só dar uma pesquisada. Eu tenho aqui, panfleto assim com sangria de corte. Aí quando eu clico na action já fica aqui com as guias, que tem 7 mm de cada lado, tá bom? Que é a margem de segurança que eu baixei de um dos templates lá do site onde o cliente geralmente imprime, que é em Gráfico Online. Se você não tiver a action aqui, eu vou estar te mostrando como que faz, vou apertar Ctrl Z. Vem aqui, ó, envio, guide e new guide layout. Às vezes esse menu tá junto com esse, é porque aqui atualizou e ficou um grupo separado. Mas aqui é novas linhas guia, o layout guia. E aqui eu vou definir o seguinte, coluna e linhas eu não vou querer. Eu vou querer só margens e vou colocar 7 mm aqui, ó. Eu digito 7 mm, que é milímetro. Aí vou copiar, colar aqui, colar aqui e colar aqui. Colo nos quatro cantos, 7 mm, para ele colocar 7 mm de cada lado. É só isso, por estar atento a não colocar nas margens as informações que podem ser cortadas, tá? Aperto o Ctrl S novamente. E agora vamos lá. Para os packs da assinatura, eu também já tenho uma paleta pronta. Tem as paletas dos clientes da assinatura, por exemplo. E aqui tem uma paleta pronta já também, que eu utilizo. Então, eu vou estar utilizando essa.
Clico aqui para criar essa camada de preenchimento sólido. Esse azul, ok. Sempre vou apertando em Ctrl S. Vou dar um Ctrl J para duplicar essa e mudar para o outro azul. E nesse azul eu clico na camada aqui do lado, na máscara, aperto o Ctrl I para ele esconder. Eu geralmente utilizo o pincel aqui, ó, para dar um clique só. Tá branco aqui em cima no foreground. E aqui tá 100%, ó, a cor, a opacidade e o flow. Dou um clique aqui, ou vários, para meio que mostrar ali, tá bom? E é interessante vocês saberem que eu sempre estou criando com camada de preenchimento, porque são modelos editáveis. Alguns dos assinantes compram para eles mesmos fazerem a edição das artes. Aí eu deixo sempre com camada de preenchimento, porque facilmente ele pode ir lá e alterar as cores aqui. Aí eu vou estar sempre relembrando isso para vocês, do porquê que eu estou sempre criando com essas ferramentas, que é fácil de editar, em vez de criar uma camada normal aqui e preencher de uma cor só, tá bom? Vou apertar Ctrl S. Aqui eu já vou arrastar a imagem do modelo, então eu venho aqui na pasta de download, vou arrastar aqui, ó, e soltar lá no Photoshop. Eu soltei aqui para criar um novo arquivo. Se eu soltar em cima, ele coloca dentro da outra imagem, e eu quero separado. Geralmente nos recortes eu utilizo essa ferramenta aqui, que ela já está bem avançada aqui no Photoshop, que ela consegue recortar bem o elemento. Então, como é para impressão, tem que ficar com mais detalhes. Então eu vou tentar, se não ficar tão bom o corte, aí eu uso a Pen Tool para recortar manualmente, mas no geral fica bom já, tá bom? Vou dar criar uma máscara aqui, só para conferir, e criar uma camada embaixo. Essa camada de baixo eu já vou colocar a cor que eu vou utilizar lá, para ver como fica a diferença. Tá? Ó, falta ajustar algumas coisas aqui no canto e falta ajustar aqui em cima, beleza? Então aqui eu vou pegar uma ferramenta de seleção rápida também, não vou fazer manualmente por enquanto. Ó, talvez precise fazer manualmente porque as cores são muito parecidas, mas o que eu geralmente faço? Aqui você sempre vai combinando as ferramentas. Por exemplo, eu posso estar utilizando essa aqui para tirar aqui, ó. Clico aqui, ou deixo esse, clico Alt, que ele fica com menos, significa que o que eu selecionar ele vai remover da seleção, ó. Tá? E se não tiver se tiver com maisinho, o que você selecionar, ele cria mais seleção, ó. Ele junta na seleção. Eu estou apertando o Alt para aparecer o menos ali e eu remover, tá? Como é só esse cantinho, então eu vou fazer com essa ferramenta mesmo, que dá para resolver. Aí às vezes fica com muita falha, então para resolver eu utilizo a Pen Tool mesmo, que tem mais detalhe e etc. Então por enquanto eu vou fazer assim mesmo. Estou clicando várias vezes só para ir marcando onde eu quero tirar. Ó, eu esqueci de segurar o Alt e ele aumentou a seleção em vez de remover. Vou de novo, que ele vai meio que aparar. Como aparou demais, agora eu vou clicar sem segurar o Alt para ele adicionar mais seleção aqui. Pronto. E aqui também só para corrigir. Certo? Deixa eu só confirmar aqui também. Pronto, como eu fiz essa seleção, vou aumentar aqui, ó. Essa imagem foi baixada do FreePic, tá? Para quem tiver dúvidas. A imagem geralmente vem com boa qualidade lá, então vale super a pena pagar a assinatura. Deixa eu colocar mais que eu removi. Pronto. Com a máscara selecionada e essa seleção feita, eu posso apertar D para resetar aqui as cores, X para o preto ficar embaixo e apertar Delete, que já resolve. Ou então eu pegaria o pincel e pintaria de preto aqui. Aí veja que alguns cantos tem que fazer um refinamento aqui. O que é que eu faço geralmente? Deixa eu só corrigir aqui também, que não ficou bom, tá? Então eu vou aqui na máscara. Pode ser esse mesmo. Vou pintar de branco aqui, só para eu ver aqui esse detalhe que não ficou bom. Aí é o que eu disse pra vocês. Geralmente, quando é um trabalho assim para impressão ou mais criativo e tal para o cliente, eu geralmente corto com a Pen Tool, mas na aula pode ficar demorado, tá? Então eu vou selecionar assim mesmo, dar 2 cliques aqui na máscara e passar aqui só para ir corrigindo aqui, ó. Pronto, aqui por dentro também. Veja que ali eu cometi um erro quando eu fui pintar, eu coloquei outra cor. Mas eu posso tentar corrigir com essa ferramenta por aqui, ó. Não deu certo. Ok. Deixa eu ver aqui. Não, tá correto. Eu acredito que tem um bug aqui no Photoshop, porque
Tá sem seleção aqui, mas quando eu utilizo a ferramenta aqui dando 2 cliques na máscara, ele aparece alguma cor aqui. Agora ficou sem nada. Então é um bug, pode acontecer, né? Se precisar eu volto aqui para corrigir. Por enquanto vai ficar assim. Aí como ele removeu o celular também, eu vou pegar o pincel e pintar de branco aqui. Tô apertando o X para ficar o branco em cima. Aí ele revelou. Aqui eu vou criar um objeto inteligente já. Apertar a tecla V, arrastar e saltar aqui no novo arquivo que a gente já criou. Vou diminuir. Se for necessário, eu crio uma camada só para trocar a cor da roupa, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Pronto. As informações que eu vou estar utilizando aqui, eu deixei já aqui no Word. Perdão. Aqui no Word, geralmente é onde eu salvo as legendas e o texto das artes, das assinaturas. Então, eu deixo sempre aqui porque quando eu digito por aqui, às vezes fica com erro na palavra e eu consigo corrigir mais facilmente. Aí, quando eu termino, eu copio tudo e colo lá para o cliente específico. No caso aqui é o panfleto, então já tenho aqui os textos que eu criei para o panfleto. E lembrando que todos esses textos aqui eu coloco como uma ideia, mas por ser modelos editáveis, o cliente pode optar por querer alterar, tá? Essas informações, então eu vou copiando e colando lá os textos. Esse aqui vai ser menor, então eu vou diminuir. Se você achar que eu estou fazendo muito rápido, sem explicar, por exemplo, que eu peguei a ferramenta de texto para poder colar aqui o outro, que eu estou segurando o Alt e segurando e arrastando aqui para criar a cópia, aí você comenta aí porque eu não sei o nível das pessoas que estão assistindo meus vídeos. Algumas pessoas pedem que eu seja mais rápido assim, na hora de mostrar, em vez de mostrar cada detalhe, eu clique na ferramenta tal para criar e tal, que eu só vá aqui, Ctrl+C e Ctrl+V, sem dar tanta explicação, para não ficar muito repetitivo também. Mas se você achar que eu estou fazendo rápido, aí vocês comentam aí que eu posso ir melhorando nas próximas aulas, tá? Só isso. Aqui vai ser mais ou menos aqui esse texto. Essa aqui vai ser em cima mesmo. Dou 2 cliques, aí eu vou selecionar aqui e Enter. Selecionei com Ctrl A e alinhei à esquerda para aumentar. Eu vou ver se maiúsculo pode ficar melhor. Veja que a referência que eu olhei, eu não vou seguir exatamente aquela porque é mais para ter uma ideia de iluminação e etc. Porque aqui é outro formato de panfleto, não é aquele tão comprido, tá? Que geralmente é 10x20. Esse aqui é 15x21, que é tamanho A5. Só ajeitar aqui, que essa informação é menos importante. Velocidade de entretenimento. E entretenimento. Pronto. Vou deixar assim por enquanto e vamos ver o que vai vir por aqui. Vou colocar mais pra cá. Aqui. Qualquer coisa eu posso fazer um retângulo depois. Aqui vai ser o título. Que eu quero que fique com um destaque aqui, que é no valor do plano. Geralmente eu recorto para ficar grande aqui. Na verdade eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a velocidade também aqui. Planos de até. Por enquanto eu vou deixar assim. E os megas aqui. Eu acho que é 500 tem lá. Aí o que é mais relevante, eu vou dando destaque, colocando o texto negrito, por exemplo, ou uma fonte um pouco mais grossa. Por enquanto vou deixar assim. Esse valor eu vou deixar embaixo, mas vou ajeitar ainda, tá? E aqui na frente eu vou querer colocar esses textos também. Por exemplo, esse aqui, que foi aquela referência que eu tinha mostrado para vocês aqui. Para colocar mais ou menos assim. Aqui eu vou copiar, eu seguro o Alt, arrasto e solto que ele cria uma cópia, aí eu dou 2 cliques e colo. Às vezes eu prefiro deixar todo maiúsculo esses textos aqui, porque quando a pessoa alterar, se tiver alguma fonte errada de maiúsculo ou minúsculo, ela já corrige aqui. Aí eu vou colocar uma bolinha aqui, preencher de amarelo, depois outro retângulo. Aí eu clico aqui na camada de baixo e arrasto, porque às vezes se você criar outro shape com esse selecionado, ele pode juntar os dois, ó.
Nessa vez ele não fez, mas é sempre bom evitar. Então, eu vou colocar aqui atrás, maior. Aí aqui eu posso deixar mais arredondado. Dependendo da versão do Photoshop que você está utilizando, não vai arredondar clicando aqui, ó, que é uma versão mais recente. Então, você tem que vir aqui em propriedades e mexer aqui, ó, para deixar mais arredondados os cantos, tá? Tá em 70. E para ativar aqui propriedades, você vem aqui em Windows e marca propriedades aqui embaixo, tá? Vou deixar assim e vou mudar a cor para ver como que vai ficar aqui. Só dar uma olhada na referência novamente e vejo que a cor do preenchimento aqui é o do contorno do outro, tá? Então um degradê, mas nesse caso eu não vou colocar. Então eu vou deixar esse preenchimento amarelo e o contorno que eu vou deixar laranja. Aí como ele tá só um pixel, eu vou dar uma aumentada. Aqui já dá pra ver que acho que 7 fica legal. Pronto. E aumentar um pouco mais a elipse aqui. Ok. Deixar um pouquinho mais grosso aqui e colocar preto, que dá mais destaque. Eu coloquei em 2 linhas porque vai ter outros aqui do lado e eu quero que caiba todos, tá? Então vou deixar assim. Se precisar eu posso tirar o preenchimento, deixar somente o contorno. E aqui em cima eu vou colocar um ícone de Wi-Fi. Veja que eu tenho vários ícones aqui que eu já deixo pronto, que é coisas que eu utilizo sempre, como esses ícones de redes sociais e etc. E esse aqui de Wi-Fi, já que eu trabalho bastante com provedores de internet. Então eu só seleciono aqui uma nova camada e coloco. Aqui eu posso ver se fica melhor amarelo ou preto mesmo. Pronto. Aqui eu vou remover a cor, que eu não estou gostando. E o contorno eu vou deixar amarelo mesmo, que vai ser a mesma cor dessa bolinha, da elipse na verdade. Pronto, e aqui eu já deixo branco. Talvez fique melhor assim, qualquer coisa a gente muda. Aqui eu vou agrupar, selecionar esses e esse, selecionei errado. É o Wi-Fi, a elipse, o retângulo e esse Wi-Fi 5G, Ctrl G, e coloco todos em um grupo só, ok? Aí aqui eu coloco no Wi-Fi. Pronto. Pelo que eu tô vendo não está alinhado aqui. Eu posso alinhar no olhômetro ou seleciona esse, segurando Ctrl e Shift. Eu clico no de baixo e clico aqui, ó, que ele alinha melhor, tá? Deixar assim, diminuir um pouco o espaçamento aqui. Pronto, 10. Vou deixar aqui, ó, quase no limite e vou copiar e colar. Aí aqui, fibra ótica já tem lá em cima, então eu vou mudar para app de canais, na verdade. Aqui tem canais de TV, que eu poderia deixar, mas eu acho que a maioria das pessoas preferem colocar apps de canais. Então vou deixar assim. App de canais. Aí o ícone, eu removo e coloco outro, que eu também, como eu utilizo bastante, eu já criei antes em Vetor, no Illustrator, e coloquei aqui para só copiar. Aí o problema desse é que eu não coloquei um play no meio, deixei só a TV, porque algumas pessoas preferem um texto aqui no meio. Então eu deixo assim e coloco o retângulo, que eu também já tenho salvo aqui, o triângulo na verdade. Aqui, esse eu não criei, eu baixei pronto e deixei aqui. Então eu posso copiar esse e colar aqui, que é sobre canais de TV. Pronto, posso deixar assim, posso até apertar Ctrl E que ele vira um só. Ok? E agora eu vou clicando em Alt aqui com o grupo selecionado, botar TV. Eu arrasto e solto do lado, que ele cria uma cópia. Aí eu vou remover essa TV e ver qual é a próxima coisa que eu vou colocar. Instalação gratuita. Poderia colocar isso ou fibra ótica, mas como já tem lá no título, acho que esse se encaixa melhor. Aí agora eu posso aumentar esse aqui. Não tanto. Clicando na elipse agora. Para elipse. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de instalação. Em Custom Shapes. Se não tiver, eu procuro no Google e já mostro pra vocês como que cria, tá? Ó, veja que aqui não tem nenhuma que tenha relação com instalação. Então eu vou criar uma com vocês e já ensino como que vocês fazem para ficar salva aqui, tá? Eu poderia pegar algum desses, mas eu vou criar uma nova. Na verdade tem aqui. Só por via de dúvidas, eu vou mostrar para vocês como que faz, tá? Para criar isso e já deixar pronto, porque agiliza bastante. Em vez de eu ir no Google e pesquisar símbolo de Wi-Fi vetor para remover e colocar aqui, ou aqui canais de TV para colocar
Ou esse aqui, vou fazer mais rápido, que eu tô percebendo que a aula tá demorando muito, tá? Instalação vetor. Por exemplo, teria que fazer isso de um por um, mas já tem salvo lá. Então, no geral, eu venho aqui no Google, procuro um, por exemplo, pode ser esse, vou copiar. Na verdade, já está em PNG, então nem vai dar para fazer. Deixa eu ver esse. A maioria aqui está em PNG. Aí eu prefiro que não seja de PNG, porque eu vou remover o fundo lá no Illustrator, e geralmente ele não fica tão bom. Pronto, por exemplo, essa aqui pequenininha, para criar um personalizado, eu vou lá no Illustrator agora. Eu vou abrir o Illustrator. Enquanto ele abre, eu já vou organizando aqui. Instalação, que eu tô vendo que tá demorando muito a aula, tá? 20 minutos. E eu fiz só a parte da frente. E não tá nem completa. Então eu vou criar uma máscara aqui no modelo. Remover um pouco aqui, ó. Pegando a ferramenta de gradiente, tá? Do preto pro branco aqui, ó. Esse principal. Aí eu coloco assim. Clique e arrasto, tá? Vou deixar assim. Aí já vou trazer alguns elementos que eu vou estar utilizando no Illustrator. Ctrl N, qualquer cor, qualquer tamanho. Vou criar, vou colar aqui aquele lá. E aqui eu vou, venho aqui, ó, Trace Imagem. Aí, Expand. E aqui eu posso remover o que é branco e trazer pra cá. Deixa eu ver aqui. Vou remover isso e também isso, que eu não vou querer. Aí essa forma aqui tá em vetor. Ela não tá tão boa, tá só simulando pra vocês. Mas aqui em vetor eu posso apertar Ctrl C. Aqui no Photoshop eu aperto Ctrl V. E em vez de pixel eu marco o Shape Layer. Porque ele vai criar uma shape que aqui é tipo um vetor, que você pode colocar qualquer tamanho, tá? Aí eu colei essa Shape Layer aqui, o que eu faço com ela? Venho aqui em Edit, Define Custom Shape, ou definir como shape forma personalizada. E coloque o nome aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Aí sempre que eu precisar agora dessa shape, ó, que tá em vetor, que eu posso colocar qualquer tamanho, sempre que eu precisar, agora eu venho aqui em personalizados e ela tá aqui, ó, no final, tá vendo? Aí você faz isso com a maioria dos ícones que você costuma utilizar, como esses de redes sociais aqui, e sempre que você precisar é só arrastar e mudar a cor aqui, ó. Tá bom? Foi só para mostrar, mas eu vou apagar. Pronto, aí voltando aqui, eu vou estar usando aquelas texturas que eu quero colocar no fundo, começando por essa aqui, que é a última. Eu ia abrir no Illustrator, mas eu acreditei aqui dar conta, porque eu coloco assim e mudo o modo de mesclagem para overlay ou screen e dou uma aumentada aqui. Aqui eu vou criar uma camada em cima dessa, azul, clicar aqui para funcionar só na de baixo, para aplicar só na de baixo essa cor, e mudar aqui para color, porque ele vai aplicar esse efeito na camada de baixo, essa cor. A camada eu posso apertar Ctrl G e criar uma máscara, porque aqui se tiver passando eu vou e apago, tá? Pega a ferramenta de pincel, clico na máscara e vou apagando aqui, ó. Deixa preto ali, ó, no X, para o preto ficar em cima. Pronto, aí aqui eu vou apagando. Vou apagar embaixo também. Eu acho que ficou um efeito legal. Deixa eu ver como que ficou. Aqui eu estou deformando porque não é uma imagem de uma pessoa, de um objeto. É só esse efeito mesmo, por isso que eu posso deformar. Pronto, vou deixar assim. Botar o nome luz. E aqui no fundo eu vou trazer mais uns elementos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Estou preocupado com a velocidade da aula. Geralmente, vocês podem comentar aí, quem tiver, eu dou a liberdade a vocês de comentar em relação ao tempo de aula, porque sempre que eu vou gravar, vou abrir esse aqui, sempre que eu vou gravar aula para o YouTube, eu fico preocupado em gravar muito rápido, aí tem coisas que eu quero falar durante a aula e evito para ficar mais rápida a aula, tá? Então, se vocês puderem comentar e me dar esse feedback, se vocês preferem que a aula pode ficar longa, importante que mostre bastante coisa para vocês aprenderem, ou é melhor uma aula mais rápida, porque aí eu já fico sabendo como que eu deveria gravar, tá? Então seria legal se vocês pudessem me dar esse feedback, pelo menos quem estiver assistindo até aqui, ok? E aqui eu vou inverter essa máscara que eu acabei de criar a imagem, aí inverter com Ctrl I, e agora com o brush aqui, o pincel, na cor branca, eu vou dar alguns cliques por aqui para ir revelando novamente. Cliquei na máscara, ó, assim, tá? Pronto, e aqui é a mesma coisa, eu vou criar aquela mesma camada, ó, que eu criei de color. Eu vou, inclusive, deixar aqui em cima. Não dá. Deixar aqui dentro. Vou copiar segurando o Alt e soltar na de baixo. Aí vou aplicar aqui também, ó. Só para colocar a mesma cor.
Esses efeitos de luzes, para impressão, às vezes não fica tão bom. Então, quando converter para CMYK, é legal você dar uma corrigida se precisar, tá? Basicamente, no modo de mesclagem, às vezes você precisa mexer, rasterizar para não ficar com os efeitos. Dá para fazer vários ajustes depois e isso é assunto para outra aula, para essa não ficar mais longa do que eu já tá, ok? Vou apagar mais aqui. Pronto, aqui é o fundo. Aqui, o que eu vou fazer? Vou criar um retângulo para dar destaque nessas informações. Esses três eu vou colocar em um grupo para ficar melhor de alinhar. Benefícios. Vou alinhar aqui no meio. Pronto. Agora eu vou criar um retângulo aqui, meio que para dar destaque a essa informação. Vou deixar ele preenchido de amarelo. Copiei segurando o Alt e vou colocar laranja. Diminui mais, que é para colocar meio que uma frase. Pronto. Aí aqui eu posso colocar preto. Vou colocar preto mesmo, vamos dar bastante destaques. Aqui preto também. Ctrl G e apertar MB para cliquei e renomeei como MB para saber que é megabyte. Coloquei aqui, essa parte D eu vou colocar em cima. Na verdade vai ser embaixo. É esse que eu vou colocar em cima. Planos empresariais. Acho que está correto, se tivesse errado eu teria visto. Colocar mais grosso ali a fonte e deixar aqui. Só alinhar. Residenciais e empresariais. E aqui o que eu posso fazer? Dentro do mesmo retângulo eu vou colocar o valor aqui. Eu ia formatar de outra forma, mas assim fica, eu acredito que fica melhor. Assim. Que é uma coisa importante, mas é porque está sem espaço aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais. Benefícios, vou baixar. Aqui. Deixa um pouquinho para baixo. Aqui eu vou corrigir o alinhamento. Vou colocar para cá. Ok, deixar aqui mesmo. Vou aumentar aqui. Pelo tempo que eu estou gastando aqui na frente, geralmente eu faço isso em 20 minutos, tá? Porque eu estou explicando, aí demora. Demora mais. Vou diminuir aqui. E a aula do verso do panfleto eu vou fazer uma aula 2. Então quem tiver interesse vai assistir a aula 2, tá? Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque essa vai ficar muito longa se eu postar criando o verso também, tá? Por enquanto vai ficar assim. Aqui para dar destaque eu posso ou colocar esse aqui amarelo. Aí depende do fundo, ó. Como o fundo tá mais claro, eu posso aumentar. Eu ia botar um retângulo, mas eu acho que vai dar para resolver assim. Fibra ótica. O ótica eu vou deixar menor. Diminuir aqui o espaçamento entre as linhas. Deixar assim. Experiência completa eu vou deixar junto. E aqui embaixo. E entretenimento. Deixa eu ver. Fica muito grande a linha. O texto teria que ficar menor. Vou deixar assim mesmo. Poderia criar um retângulo no fundo também para dar mais destaque, mas eu vou deixar assim, tá? Aqui eu vou fazer uma ambientação meio rápida para o modelo ficar melhor ambientado com o ambiente. Então eu clico no modelo e clico aqui, ó, para colocar aqui o balanço de color. Deixa eu ver se é isso mesmo. Balanço de color. Aí eu vou aumentar o midtones para azul, para mexer com a imagem toda e deixar mais azulada. Se eu quiser eu mudo aqui para highlights, para mexer só com as luzes. Aí eu posso deixar mais assim. Geralmente eu mexo bem pouco aqui. Os shadows também, que são as sombras, ó. Aí é bom dar um contraste aqui nos shadows. E o midtones eu vou deixar assim. É só para ficar mais ambientado, tá? Aqui eu vou criar uma camada de preenchimento sólido com esse azul, que é o azul do fundo mais claro. Vou dar uma hora de mesclagem aqui para screen. Na máscara eu aperto Ctrl I para inverter. E com o pincel, esse aqui mais suave, e ali eu vou deixar em 100% mesmo, para ser mais rápido, mas geralmente eu diminuo e vou fazendo com mais cuidado.
eu vou, com a cor branca selecionada, eu vou dar uns cliques aqui. Tá? Parecer que aquela luz lá do fundo tá invadindo aqui a cena. Ó, aí nesses cantos tem que ter mais cuidado. Então vou ter que diminuir aqui mesmo assim, para não ficar tão forte. E vou pintar aqui, tá? No geral eu faço isso tudo com mais cuidado, mas é mais pelo tempo da aula que eu estou fazendo mais rápido. Depois eu crio um para ficar um pouco mais forte. Eu posso ou colocar uma cor mais clara ainda ou branco. Logo, muda aqui para Screen. Na máscara eu aperto Ctrl I. E aqui já coloco um pouco mais de força essa luz, tá? Vou dar um zoom. Ó, dou alguns cliques aqui. Ó, o azul pode não ficar bom, então eu vou deixar branco mesmo. Até porque como está estourando muito a luz, tá ficando branco ali, tá? Mesmo sabendo que aqui era para ser uma sombra, a gente vai manipulando aqui para ver como fica. E esse é em menos locais, tá? Tem como fazer isso com a ferramenta mais automática, mas não fica bem definida. Por isso que eu estou fazendo com o pincel. Pronto, aí onde tem luz branca eu vou fazendo isso. Clicando e arrastando. E com o X eu vou alterando para o preto para ir removendo. Tá? Aqui eu vou dar bem pouquinho também, eu vou colocar. Até porque eu não me atentei tanto a esses locais aqui. Como tem luz eu vou deixar assim. E essa é uma leve ambientação. Daria para ficar melhor, dá para ficar melhor ainda, mas é mais pela questão do tempo da aula, tá? Deixa eu ver. Aqui na frente eu deixaria assim, só que eu tô achando meio não tão bom aqui. Eu vou deixar azul e mudar aqui o contorno para amarelo. E o tamanho aqui eu vou deixar em 7, como o outro. Aqui eu vou mudar para branco. E aqui é amarelo. É só em V. Isso aqui eu vou deixar amarelo também, porque eu não tava gostando daquela outra cor, tá? E esse shape eu vou deixar branco. Esse aqui eu posso deixar amarelo. E esse preto. Só pra ver como que fica. Preto. Esse aqui eu posso aumentar mais esse shape. Esse de cima. Até aqui. E aqui também. Eu seguro o Shift para fazer isso, ó, para mexer só de um lado. Se eu soltar o Shift, ele vai todo assim, ó. E eu não quero, eu quero mexer só de um lado, tá? Essa de baixo eu vou aumentar mais para ela encaixar ali em cima. Aqui no canto, ó. Pronto, assim acho que ficou melhor. Qualquer coisa a gente pode mudar. Eu posso também botar preto e tirar a opacidade para ficar um azul mais escuro no plano. E assim já fica pronto. Aí eu vou colocar aqui o contato e logo. O contato que eu coloco... Deixa eu ver na frente o que eu coloquei. Aqui. Aqui, o contato eu coloquei esse. Mas como é na frente eu vou colocar somente a logo. Essa aqui é para colocar no verso do panfleto, que vai ser outra aula já. Beleza? Então como eu vou colocar aqui na frente só a logo, eu vou pegar aqui a logo que eu já utilizo fictícia, tá? Aqui, imagens. Colocar essa logo mesmo. Aí o contato vai no verso. Diminuir. Como ela tá preta, eu vou apertar Ctrl I para ficar branca e inverter assim. E para colocar alguns elementos aqui flutuando de provedor de internet, eu vou estar pegando aqui, que tem alguns já, mas eu fiz alguns recentes aqui no Blender, então eu vou estar arrastando. Inclusive alguns elementos como esse aqui do Dia dos Pais, esse de oferta e etc, tá lá no gratuito lá no Telegram, é só você entrar lá para baixar. Vou colocar aqui esses dois. Ctrl G para agrupar e vou diminuir. Esse aqui eu vou deixar aqui mesmo. Esse aqui eu vou rotacionar e deixar por aqui. E outro menorzinho, mais ou menos aqui. Tá? Para ficar mais efeito com uma coisa de telecom aqui, de Wi-Fi, eu vou colocar mais um elemento aqui, um shape, que é de aquele símbolo de Wi-Fi, tá? Esse aqui. Aí vem aqui no modelo. Aqui em cima do modelo. Vou estar colocando bem aqui. Branco e um contorno com luz. Alter Glow. Vou escolher o azul. E aumentar bastante, porque na impressão às vezes não aparece. Vou dar aqui para Screen. Para mostrar essa luz, tá?
Pronto, eu vou deixar assim. Voltando, eu deixo mais ou menos aqui em cima, como se estivesse saindo do celular. Esses aqui, para ficar melhor, eu vou ajeitar as cores dele. Vou colocar uma cor sólida azul e aplicar aqui, mudar para color, o modo de mesclagem, só para ficar mais ambientado e porque eu sei que algumas pessoas vão querer mudar depois, quando estiver editando o pack, dependendo da cor da paleta deles. Então, eu vou deixar assim azul. E aqui eu coloco alguns efeitos de desfoque, tá? Por exemplo, nesse aqui eu vou botar um Gaussian Blur normal, Blur e Gaussian Blur. Esse tamanho tá ok. Aí esse efeito eu já vou copiar para esse outro. Então eu seguro aqui, arrasto, segurando o Alt e solto, porque ele copiou o efeito. Esse último, como tá mais próximo aqui, eu vou deixar sem efeito, mas eu poderia colocar também. A única coisa que eu vou fazer é criar uma máscara sem nenhuma cor ou com a cor sólida branca. Ctrl I e dar alguns cliques aqui com o pincel, que é para meio que parecer que está invadindo aqui, ó. Já que ele está próximo, tá? Pronto. Os demais daria para fazer também, mas eu vou deixar assim. Ok? Aqui embaixo, para não ficar só o azul, como ali em cima está mais escuro, eu posso dar 2 cliques, pegar uma cor mais escura, por exemplo, o preto mesmo. Com a máscara eu aperto Ctrl I ou venho aqui com ferramenta de gradiente e clico e arrasto aqui, só para não ficar tão clarinho ali embaixo, tá? Ctrl 0 e Ctrl H para remover as guias. Como a aula tá longa, eu vou deixar assim o panfleto, tá? Eu poderia trabalhar mais nele, etc. Quando eu crio o panfleto sozinho, eu crio bem mais rápido. Eu crio geralmente 30 minutos à frente e o verso, e com mais detalhes. Mas como eu estou explicando, fica mais demorado. E para essa aula não ficar tão longa, eu vou postar só aqui. Esse tamanho tá 36 minutos aqui. E o verso eu vou gravar em outra aula. Então, se você tiver interesse em ver como que eu criei o verso desse panfleto, é só ver a próxima aula que eu vou estar deixando na descrição, tá certo? Se você gostou aqui do vídeo, por favor, se inscreva aí no canal, deixa seu comentário e curte, porque ajuda bastante aqui ao estar produzindo novos conteúdos como esse, beleza? E até o próximo vídeo.